Fala, turma, beleza? Bem-vindos novamente ao canal. Iremos falar agora sobre a toxina julgamento. Ela é a 93. Seguiremos para ver quais foram os conceitos que o autor nos trouxe referentes à toxina julgamento. Julgar é a tolice de não respeitar o mapa de mundo de uma pessoa. Isso aqui, turma, é o mesmo que dizer aquela conhecida frase: cada cabeça é o mundo. Só que nesse caso aqui, iremos trocar cabeça por pessoa. Então, cada pessoa é um mundo ou um mapa de mundo. De acordo com o dicionário, o julgamento é o ato ou efeito de julgar, opinião, juízo, apreciação. Cada pessoa possui uma realidade de mundo dentro de si. Isso é resultado do ponto de vista dessa pessoa. Conforme dissemos, é aquela antiga frase: cada cabeça é um mundo. Nesse caso aqui, estamos falando que cada pessoa é um mundo, ou cada pessoa tem o seu mapa de mundo, ou seja, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas, a maneira como ela enxerga tudo, a realidade de mundo dentro dela. Por isso que não existe uma pessoa que seja dona da razão. Uma coisa muito comum que está acontecendo hoje sabemos que o nosso país ele está dividido de duas formas. É o que chamam de esquerda e o que chamam de direita. Eu não concordo muito com isso aqui, mas cada pessoa tem a sua opinião. Conforme ele diz, cada pessoa tem o seu mapa de mundo. Se quiseram dividir a população em dois lados, então não sou eu que irei dizer o contrário. A questão é que, se cada pessoa tem o seu ponto de vista sobre cada assunto, então nós temos que respeitar o que esse daqui acha, que é da direita, e o que esse daqui da esquerda acha. Então, é algo muito comum vermos hoje esse lado querer impor o que esse aqui vai pensar e muitas vezes esse aqui querer impor o que esse aqui vai pensar. Isso aí eu discordo. Mas uma coisa também que nós estamos observando é o seguinte: eu não vou dizer quem, mas estamos vendo que um lado está vencendo na questão de o que é que o outro pode dizer. Não sei se deu para entender. Existe um lado aqui que está ganhando na corrida de dizer quem é que pode dizer alguma coisa. Um exemplo, esse lado aqui, se ele fala alguma coisa, existe todo um sistema que apoia. Quando esse lado aqui fala alguma coisa, ele é bloqueado. Existem pessoas que estão nesse lado aqui e todas elas serão caçadas, porque é interessante para o sistema ter apenas um lado pensando, porque quando o outro lado pensa, choca com as ideias que esse daqui tem. É interessante para o sistema calar qualquer um que pense o contrário. O problema todinho, turma, é o seguinte: quando todo esse lado aqui estiver calado e só esse aqui falando, vai estar tudo bem para esse lado aqui. Só que quando esse lado aqui começar a discordar do que o sistema está impondo e ele for reclamar, já vai ser tarde demais, porque ele apoiou quando esse aqui foi calado e agora não vai ter quem apoie quando quiserem calar esse daqui. Conforme eu já comentei, existe um sistema que controla tudo. E se você não entender que o sistema quer controlar você, independente se você se diz de direita ou se você se diz de esquerda, mas o sistema ele vai controlar tudo. A questão é, primeiro ele divide, um lado vai ser contra esse aqui vai ser contra. Existe uma divisão. Então, se o sistema ele conseguir ter apoio de um lado, tudo que ele fizer contra esse aqui, ele vai ter o apoio. A questão é, quando isso aqui estiver todo calado, quem é que vai apoiar esse lado aqui? Então, quando o sistema começar a derrubar esse lado esquerdo, não vai ter quem defenda esse lado esquerdo, porque está tudo calado. Esse desenho aqui ficou meio bagunçado, mas eu acredito que deu para entender. A questão é que ninguém sabe o que é certo ou errado em uma situação. Isso vai depender de como cada um enxerga a situação. Ao julgar, você decide que o outro deve se enquadrar em seus parâmetros e que os dele não devem ser considerados. Se você começar a analisar o que está sendo falado aqui, de acordo com aquele contexto que eu disse, entre esquerda e direita, você vai entender o que ele está querendo dizer aqui. Quando entendermos as pessoas pelo ponto de vista delas, poderemos ser mais flexíveis diante das opiniões
opiniões diferentes. Não é obrigado as pessoas pensarem como você pensa. Existe uma pessoa que eu conheço que na mente dela todos devem pensar de forma igual. E aí eu fiz uma pergunta a ele: se a partir de hoje ninguém puder mais beber, vai ser proibido beber a partir de hoje. Ele não concordou com esse pensamento que eu fiz. Aí foi nesse momento que eu disse para ele: é muito fácil você, de um lado, querer ditar o que o outro pensa, mas imagine se, do outro lado, as pessoas começarem a proibir o que você gosta de fazer. E ele gosta muito de beber. Ele é o tipo de pessoa que trabalha a semana toda para no final de semana ficar bebendo. Foi aí quando eu perguntei a ele se ele acharia justo se um lado começasse a proibir o outro lado de beber. Mas eu acredito que ele não mudou de opinião. Até mesmo porque, infelizmente, ele é uma pessoa altamente alienada. E para finalizarmos, antes de irmos para a planilha, o autor nos traz também mais um conceito. Quem julga tenta controlar o mundo ao seu redor. E isso acaba não se conectando às realidades em que ele convive. É bastante importante entendermos a frase: julgar é a tolice de não respeitar o mapa de mundo de uma pessoa. Mais uma vez, cada pessoa tem uma forma de pensar e não devemos interferir na forma como essa pessoa pensa. Se ela pensa de uma forma e você pensa diferente, não há problema, cada um vai viver a sua vida. O problema é quando essa pessoa pensa de uma forma e essa forma é diferente da outra pessoa pensar e ela quer exterminar essa pessoa pelo fato dela não pensar igual a ela. Seguiremos agora para a nossa planilha para verificarmos qual foi o tratamento que o autor sugeriu referente à toxina julgamento. Chegando aqui na planilha lavagem cerebral, o autor nos deu uma tarefa para fazermos referente à toxina julgamento. A tarefa é: abandone as afirmações e escolha sempre fazer perguntas. Ele fala isso porque as perguntas vão livrar você de se comportar como tolo e ainda vão te dar a oportunidade de acessar o mapa de mundo dos outros. Só para entender isso aqui, é o mesmo exemplo que eu dei. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa dizendo o seguinte: se proibirem você de beber porque a outra pessoa não gosta de bebida. Isso é uma pergunta que revelou o nível de maturidade da pessoa que queria que todos pensassem de forma igual. Então, quando eu disse para ele que um lado queria proibir que ele bebesse, ele não concordou. Mas se ele obrigasse que todos bebessem, para ele seria válido. Então você vê o nível de maturidade de uma pessoa dessa. E fique se imaginando discutindo com uma pessoa dessa. Por isso que o autor nos fala para cuidarmos da nossa vida e deixar que cada um cuide da sua. Se tiver de fazer perguntas, você irá fazer, mas não afirmações. Esse item aqui, turma, ele não é uma tarefa, mas eu lancei aqui porque pode servir como ensinamento para você. Pronto, turma, finalizamos agora mais um vídeo. Falamos sobre a toxina julgamento. Ela é a número 93. No próximo vídeo, iremos falar sobre a toxina mágoa e faz parte ainda da toxina ressentimento. Se você gostou, deixe um like. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Caso queira deixar um comentário, assim que lermos, responderemos. Caso esse vídeo seja interessante para alguém que você conheça, compartilhe com essa pessoa. Nos vemos agora no próximo vídeo. Valeu!